A rádio oficial do Coritiba. Rádio Coxa. É isso aí, bom dia torcedor Coxa Branca, bom dia você sócio Alviverde, bom dia a nação Alviverde. E vou dizer pra vocês, essa live especial de final de ano, talvez dentro desse programa nosso, dessa situação da Rádio Coxa, desde que começou esse projeto aqui no Curitiba, talvez a mais tranquila transmissão que a gente inicia e principalmente com muita alegria, porque acho que a nação Coxa Branca, em que pese todos os sofrimentos, né, do dia a dia, desse ano, do ano passado, acabou sendo contemplada com a volta à primeira divisão, e o que interessa é isso, e de agora até iniciar novamente as competições, temos que curtir e temos que vibrar com essa situação. Então estamos aqui, Rádio Coxa, a rádio oficial do Curitiba, e a TT está aqui comigo para que a gente possa dar continuidade a esses trabalhos, né? Seja bem-vinda, TT. Bom dia, Caco. Bom dia. A nossa narradora. Bom dia a toda a nação Alviverde que nos acompanha nesse momento pela live no YouTube, pela live no Facebook. E a partir de agora você já pode mandar a sua pergunta. Nós estamos ao vivo com o presidente Samir Namur, que está aqui do nosso lado. Estamos esperando a sua participação. O que você gostaria de perguntar para o presidente? Manda a sua pergunta no chat do YouTube, no Facebook, que já eu leio as participações e vou fazer a sua pergunta para o presidente. É isso aí, TT, legal, e também já, né, de bate-pronto, vamos ouvir o presidente. Primeira coisa, presidente, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui também, de estar conversando, e te perguntar o seguinte, a alegria continua? É aquela alegria que estava represada há tanto tempo e você que saiu da arquibancada, foi para a presidência, como é que você está se sentindo hoje, nesse momento? Bom dia, TT, bom dia, Caco, Léo. É um bom dia especial para todos os torcedores, para todos os sócios que estão acompanhando. Antes de te responder, Caco, queria dizer que, junto com todos os motivos que você descreveu aí no começo, para mim uma alegria bem grande estar aqui nesse momento de fim de ano com a Rádio Coxa, que é um projeto que nós, da gestão, sempre sonhamos em que fosse desse jeito, que acontecesse desse jeito, que evoluísse, que tivesse o sucesso que tem tendo. Uma rádio do Coritiba, do clube, que transmitisse os jogos internamente. Para nós era uma ideia lá desde o começo, uma intenção desde o começo. Então ver esse crescimento ao longo de 2020, que bem ou mal foi um crescimento junto com o time, né? O sucesso do time foi o sucesso da rádio também. Então isso é muito bacana. Ter o Caco, que foi durante muitos anos setorista do Curitiba, ter ele agora aqui na rádio, muito bacana. Ter a TT como primeira narradora mulher do estado, talvez do país, para nós é muito bacana. Gostamos muito de ter quebrado esse paradigma com a qualidade da narração. Lara, que não está aqui, o Cezinha, que não está aqui, também foram muito bem nesse projeto. Então, para nós da gestão, para mim como presidente, é uma alegria muito grande. Bom, sobre a pergunta, Caco, eu sempre respondi que o primeiro sentimento foi de alívio, né? Porque assim, nós tínhamos um peso muito grande, que era o peso da instituição, né? Todo torcedor carregou junto com o clube, junto conosco, esse peso. Então o primeiro sentimento é um sentimento muito de alívio. E daí assim te digo que no meio do futebol a gente aprende que o espaço da alegria, o espaço da satisfação com o resultado é muito curto, porque assim a necessidade de trabalho e de decisões e de planejamento é muito grande. Então isso começou praticamente na segunda-feira, após o sábado do acesso. Então a gente pensa muito em trabalho, pensa muito em planejamento, mas sim, com um alívio bem grande de ter conseguido o acesso, com uma alegria que é a alegria que a gente vê no rosto dos torcedores também, no rosto dos sócios, com as pessoas que a gente encontra e conversa, com a alegria de ver a loja do Couto Pereira completamente lotada todos os dias aí desse mês. Em novembro a loja bateu o recorde de vendas histórico, certamente em dezembro esse recorde vai ser quebrado. A alegria em ver as novas associações. Passamos aí já de 22 mil associações, 22 mil sócios. Então é esse tipo de alegria que a gente sente
que projeta um ótimo 2020 para o Coritiba e para o nosso torcedor. Legal, acho que vai ter um monte de perguntas aí. Esqueci também, o Léo, né? Tá aqui conosco. Veio aqui, acordou de madrugada. Quer dizer, ontem à noite já veio aqui para deixar tudo prontinho, para poder passar para você, torcedor, para você, Coxa Branca. O momento, você falou um negócio interessante, nós vamos falar muito do futuro, porque acho que é isso que interessa para o torcedor. Mas a gente não pode largar um pouquinho o passado, e esse passado recente nosso. Você falou um negócio interessante, porque nós da Rádio Coxa, quando terminou o jogo, a gente estava lá e depois se abraçou de uma forma muito... E eu senti isso em todos os torcedores. Com quem você conversa. Então, resgatou uma situação que o Coxa Branca estava um pouco para baixo, né? Sim. E isso acaba sendo um grande momento. Ele ajudou muito nesse espírito, dessa reta final, essa situação, né? Bom, não tenha dúvida, eu diria que não só na reta final, né? O torcedor, o ano todo, por conta de todo um processo que aconteceu lá no início do campeonato, o torcedor foi fundamental, foi essencial, deu um verdadeiro espetáculo, chega até a arrepiar assim, todas as vezes que nós falamos sobre o que foi o torcedor do Coritiba nessa Série B. Não à toa, a maior média de público da história do clube, da torcida, em campeonatos brasileiros, tanto de Série A e B. E aí na reta final, principalmente, o torcedor deu o show que deu. Então podemos dizer que em todo o campeonato a importância foi muito grande. Ações da diretoria com relação a associações e principalmente redução do valor de ingressos foram bem importantes para esse resgate, foram bem importantes para esse retorno, por assim dizer, do torcedor. Então ele foi fundamental, foi muito importante, isso é indiscutível. E a gente vê que o torcedor se sentiu parte desse processo como um todo, mesmo na dificuldade, mesmo numa Série B, nós vimos que o torcedor sentiu muito orgulho desse processo como um todo, por isso que eu sempre tenho falado de 2020 com uma confiança muito grande, uma convicção muito grande, porque tenho certeza que o torcedor vai continuar dessa forma. Esperamos que sim, né? TT, vamos conversar nossas a sabatina aí da torcida, né, presidente? A pergunta aqui do Wagner Fera. Wilson volta para integrar o elenco ou o clube pretende reemprestá-lo novamente? Bom, eu posso responder qual é a posição do Coritiba, qual é a nossa posição. O Wilson tem mais um ano de contrato, o Wilson volta. Não cabe aqui ao presidente responder se o Wilson joga ou não joga, isso é uma decisão de comissão técnica, como já foi antes. Agora, é possível que o Wilson também volte e dependendo do que aconteça numa pré-temporada, dependendo das conversas, ele queira ser emprestado de novo. Eu pessoalmente gostaria que isso não acontecesse, eu gostaria que ele ficasse. Falei isso para ele já após o fim da Série B, mas esse é um posicionamento que tem que vir dele também, se ele gostaria de ter mais esse ano no Coritiba ou não. Da nossa parte, o Wilson volta e fica, e enfim, vai ser integrado ao elenco, e aí cabe à comissão técnica decidir se ele joga ou não. Pergunta do Bruno Galo: como estão as renovações do Matheus Salles e do Sabino? Bom, a gente sabe que o torcedor, nesse momento de fim de ano, ele fica apreensivo, fica na expectativa para saber quem fica, quem não fica, quem vem, quem não vem. Mas nós temos tido o cuidado aqui de só fazer os anúncios, só fazer as confirmações quando elas estiverem assinadas. E nesse momento os jogadores saem de férias, muitos agentes estão de férias, então a burocracia, as formalidades dos contratos, elas acabam demorando um pouco, então por isso nós não anunciamos algumas renovações, alguns movimentos que estão praticamente certos. Então esses dois, Matheus Salles e Giovanni, era outro? Matheus Salles e Sabino. E já estão perguntando aqui também do Robson. Posso acrescentar, junto com Matheus Salles, Sabino, Natan, que já tinha até o Paranaense, mas estendemos até o final do ano. Giovanni, Vanderlei, são atletas que têm aí as suas renovações bastante encaminhadas. Faltam aí detalhes que são de chegar ao contrato, de assinar, de mandar, mas são questões que estão definidas por nós aí. Robson, especificamente, ainda estamos em negociação, ainda estamos em conversas. Os atletas, claro, os profissionais todos que participam de uma campanha como essa, bem sucedida, eles se valorizam. E aí, no fundo, muitas conversas elas são sobre valores. O clube tem uma ideia, o atleta com a gente tem uma outra ideia, então
você tem que chegar aí no meio termo. No Robson ainda estamos nessa fase. Mas os outros aí que eu mencionei, estamos aí 99,9% certos. O João Emanuel está perguntando como que ficou a situação do Ian Couto. Ele fica? Bom, o Ian Couto foi lá com a agente dele visitar clubes da Europa que tinham interesse na contratação dele. Segundo o agente dele, nos relatou a possibilidade de vir uma proposta em valores consideravelmente altos. É uma possibilidade bem alta, então estamos aguardando. O atleta saiu de férias com a família, na verdade, então, segundo a gente, teremos que esperar esse retorno para vir a proposta, mas é possível sim, muito possível que chegue ainda uma proposta, talvez até o final do ano, se não no começo. E aí, se ela for naqueles patamares que eu já falei várias vezes aí à imprensa, de pelo menos 5 milhões de euros para o Coritiba, o negócio vai ser feito. Se não for nesses patamares, vamos dar andamento no processo de renovação do Ian Couto e ele vai ser integrado ao elenco principal. Aí o torcedor escreve aqui, o Alexandre Bueno. Chega de encher linguiça, vamos falar das contratações de 2020. Presidente, eu vou citar o nome de alguns jogadores, você pode responder sim, não ou talvez. Tá? Diego Tardelli. Não. Wagner Love. Esse foi um quase, mas não também. Não, o Corinthians não liberou. O Berrio do Flamengo. Berrio. Vou responder sim, porque existe a conversa, existe a negociação, não tá nada certo, não estou anunciando. Tá no talvez. Aqui. Tá no talvez, isso. E aí o torcedor está perguntando aqui também qual vai ser até já a filosofia do Barroca aí para 2020, se vai ser usar grande parte dos jogadores da base no Paranaense, qual que é a posição, qual que é a mentalidade do clube para esse Paranaense? Essa é uma pergunta bem boa, porque nós podemos usar ela até para responder o porquê da contratação do Barroca, o que é que nós consideramos, o que é que foi analisado. Assim, porque houve muitos debates aí internamente, eu, diretoria, especialmente com o diretor de futebol, Rodrigo Pastana, sobre qual a forma como o Coritiba deve jogar em 2020, qual deve ser o tipo de comportamento tático do Coritiba. Muita gente aí esperando que o Coritiba fosse adotar uma postura mais reativa, mais defensiva, até como terminou com o Jorginho em muitos momentos. Eu até cheguei a imaginar que isso seria o ideal, mas a direção de futebol, o Rodrigo Pastana, junto com a comissão técnica permanente, especialmente o Moser, tem uma ideia um pouco diferente. É até interessante essa explicação, porque eles fundamentam muito no processo do Flamengo, que a forma como o Flamengo vem jogando com o Jorge Jesus, isso tende a influenciar todo o futebol brasileiro para 2020, de modo que os times passem a jogar de uma forma mais propositiva, uma forma mais ofensiva, e o Coritiba, segundo eles, tem que se alinhar um pouco mais com isso, claro, dentro das suas condições, das suas limitações, encontrando um certo equilíbrio, especialmente contra os principais adversários da Série A. Então, a contratação do Eduardo Barroca, ela vai nessa linha, um técnico que gosta de posse de bola, gosta de jogar, não gosta só de se defender, então também é por conta disso. Mas também a questão da base entra aí. O Eduardo tem todo um currículo na base, campeão brasileiro sub-20, vice-campeão da Copa São Paulo, auxiliar técnico tanto da seleção campeão mundial sub-20 quanto da seleção campeã olímpica. Então tem toda uma experiência muito grande na base. Claro, já trabalhou no profissional, Botafogo, Atlético Goianiense. Então certamente ele vai olhar para os nossos atletas da base, não tenha dúvida que eles vão ter um espaço. O planejamento específico do início do Campeonato Paranaense não está definido assim, vai jogar só com a base de determinado jogo, o outro não, mas já está muito claro para nós que o Coritiba planeja uma pré-temporada para a estreia na Copa do Brasil contra o Manaus. Então esse é o objetivo, ter os titulares, ter o time principal bem para fazer o jogo contra o Manaus, que é no dia 5 ou dia 12 de fevereiro.
Claro que vai haver um planejamento para os atletas terem algum tipo de ritmo de jogo nesse início, mas o objetivo inicial da pré-temporada é que todo mundo esteja pronto para o jogo contra o Manaus na Copa do Brasil. Faltou mais um aqui, presidente, o Guerra do Palmeiras. É um talvez com uma boa chance de sim. Isso aí. Eu vou... Porque o pessoal vai mandar muita pergunta, muita coisa. Eu queria exatamente dentro desse campo, presidente. De todas as solicitações e a forma de você ouvir, até vou te perguntar depois também com relação... no início do teu mandato, você conversou muito com esses presidentes, esses diretores. Se continua esse tipo de coisa e que proveito isso trouxe para você e para o clube. E em relação ao torcedor, de tudo que o torcedor pediu desse tempo todo, o que você conseguiu realizar e o que você não conseguiu realizar? Evidentemente que subindo agora, um dos pontos principais já foi colocado, né? Mas ouvindo o torcedor nesse tempo todo, os 2 anos, o que deu para fazer para responder esse torcedor, esse sócio, e o que não conseguiu e por quê? Olha, Caco, essa pergunta não é exatamente simples, porque a torcida do Curitiba é gigantesca, né? E ela vem de várias origens, de vários setores da sociedade. Mesmo no estádio ela se comporta de forma diferente conforme o setor, aquele torcedor que está mais na internet, nos grupos de WhatsApp. Então não sei se dá para a gente falar numa vontade específica do torcedor que não seja com relação aos resultados de campo. Sempre o primeiro pedido do torcedor, sempre a Quero primeira vencer. necessidade é ganhar. E nesse aspecto eu tenho que ser honesto em dizer que o torcedor queria era ter subido ano passado, isso não aconteceu, então nisso nós falhamos. Enfim, eu assumi essa falha desde o começo, me desculpei, e aí para esse ano era de novo o que o torcedor queria, e de fato nós conseguimos. Claro que existem outras questões aí que daí elas são talvez mais secundárias, como a questão dos ingressos, que nós conseguimos atender. Havia uma demanda pela redução do valor do sócio, principalmente no setor da arquibancada. Nós fomos por um caminho que conseguimos atender isso. Não sei se muitos concordam, mas uma certa abertura, uma certa transparência no sentido da comunicação mesmo, da diretoria, do presidente. Eu acredito que o torcedor queria isso, e isso nós conseguimos. Mas certamente a principal vontade do torcedor é o campo, é o resultado. Por isso que imagino eu, se você perguntar para todo torcedor do Curitiba o que você quer, ele vai falar que quer um bom 2020 dentro de campo, que quer uma boa campanha na Copa do Brasil, que quer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, que não quer ficar disputando lá nas últimas posições, chegar no final do ano brigando contra o rebaixamento. Acredito que essas seriam as respostas do torcedor, e é isso que nós vamos buscar, atender. Presidente, tem aqui mais 2 torcedores ainda no nosso sim, não e talvez. Lucas Cândido. Não. Yuri do Botafogo. Não também. E o presidente já deu um spoiler aqui, fora do ar, antes de começar a transmissão, que tem um jogador do Bragantino, né, que está sendo negociado. Estamos conversando aí de forma bem avançada com o jogador do Bragantino. Tem um outro jogador que saiu aí na imprensa, e esse é um sim, que é o Rodolfo, zagueiro do Paraná. Esse é sim. O Barroca chegou a indicar alguns jogadores para serem contratados? Essas conversas elas estão sendo feitas no momento diretamente com o Rodrigo Pastana, mas o Barroca tem sim um banco. Participado. Ele tem um banco de dados gigantesco por conta de toda a passagem dele pela base. Foi um técnico que trabalhou em 2019 na Série A e na Série B, então ele trabalhou diretamente contra todos os times dos 2 principais campeonatos do país. Então certamente ele tem uma lista bem grande de jogadores, e essas conversas com o Rodrigo Pastana elas estão acontecendo, então certamente o Barroca vai ter alguns pedidos sim. Everaldo da Chapecoense. Não. Cristiano Ronaldo chega quando? Agora, dentro disso aí, vamos falar em números. Você veja que o presidente já falou aí um talvez e sim, uns 6 jogadores, né? Quantos jogadores, você já tem uma noção de quantos jogadores o Curitiba vai ter que trazer esse ano, independente dos nomes? Bom, Caco, esse planejamento, na verdade, ele é feito em função dos valores que você tem para gastar. Então, o Curitiba projeta determinados valores em orçamento,
iniciando aí o ano com uma folha salarial de atletas na casa aí de 2.200.000, 2.300.000, chegando no Campeonato Brasileiro aí a 3 milhões. Então isso é o que nós projetamos. Te diria que é mais importante do que o número específico é você ter um planejamento e cumprir esses valores que o orçamento te permite. Os atletas que eram da base estavam no profissional, alguns serão emprestados, outros tantos ficarão. Igor Jesus, Luizinho, próprio Igor Paixão, a tendência é ficar. Como disse, os principais atletas aí de 2019, a ideia é renovar, vão ficar, Sabino, Natan, Matheus Salles, Giovani, provavelmente Robson. Guilherme Paredes está voltando. Galdesani volta também, não sabemos ainda se fica ou não, o salário é bem alto, mas pode ser que fique. Especificamente no caso do Guilherme Paredes, está recebendo proposta do Brasil inteiro. Boa parte dos clubes da Série A quer, clube da Europa fazendo propostas também, mas no momento inicial a ideia é que ele fique, então vai ficar, vai jogar aqui, e aí dentro disso fazer algumas contratações num número que seja menor do que nos últimos anos. Essa é a nossa ideia. Curitiba em termos de elenco, inclusive, vai dar uma enxugada? Isso, era isso, exatamente isso que eu ia afirmar. O Curitiba terminou tanto 2018 quanto 2019 com um elenco de 36 atletas. A ideia nossa é começar 2020 com um número bem menor do que isso, aí na casa de 25, 26, 27 atletas. Por isso que estamos falando aí de jogadores, estamos falando de contratações num patamar salarial até mais alto. Não vai a novidade para ninguém quanto que ganha um Berril, quanto que ganha um Guerra, atletas desse porte, porque a ideia é finalmente conseguir fazer aquelas contratações chamadas pontuais. Você ter uma base formada por atletas que se destacaram, formada por atletas da nossa categoria de base, e daí você ir no mercado e buscar atletas de um patamar salarial mais alto, de uma qualidade técnica mais alta também. O pessoal está perguntando aqui a situação do Cazu. Até o Gabriel da Costa está perguntando se algum jogador do Grêmio pode vir em alguma troca com o Cazu. O Coritiba tem interesse em 2 atletas do Grêmio. Não vou citar os nomes aqui para que isso não atrapalhe. Então o Coritiba tem interesse, conversa com o Grêmio, conversa com os atletas. Um deles, um atleta inclusive de destaque do Grêmio esse ano. Um atleta do Grêmio que estava emprestado na Série A. Então o Coritiba tem interesse. Na verdade, o que acontece é que o Grêmio não se posicionou sobre exatamente o que ele quer com o Cazu. Se quer que o Cazu fique, volte, se quer reemprestar, mas nessa conversa para virem 2 atletas do Grêmio, essa questão do Cazu entra. Então é possível que o empréstimo dele seja estendido lá para que esses 2 atletas venham. Então é uma possibilidade. Se não acontecer, Cazu volta e vai ser integrado ao elenco principal também. Ainda do sim, não, talvez. Bruno da Chape? Não. O pessoal está perguntando aqui, tá? Tem que perguntar, né? Estão negociando com algum centroavante? A pergunta do Caio Simeão. Estamos. Na verdade, Igor Jesus permanece. A renovação do Vanderlei também está bem encaminhada. Mas temos conversas, temos negociações com um centroavante aí vamos dizer assim, de um nome bem importante, bem conhecido. É possível que avance e aconteça. Rafinha fica, né? Até tem gente perguntando aqui, mas isso já é confirmado, né? Permanência do Rafinha para 2020. Ele não falou diretamente para nós, mas em todas as conversas que aconteceram antes das férias, já era esse o caminho. Seria uma reviravolta gigantesca que ele se apresentasse dizendo que vai se aposentar. Acredito que isso não vai acontecer, não é a vontade nossa, certamente, é a vontade que ele fique, porque certamente vai nos ajudar bastante ano que vem. Ô TT, eu sei que vai ter muito tá bombando aqui, cara, bombando. Pode ver. Samir, o que é mais difícil, administrar as finanças do clube ou o departamento de futebol? Olha, Caco, não vou mentir para você. As 2 tarefas são bem difíceis. Até traço um paralelo para falar primeiro da questão das finanças com a operação que nós temos da loja e da marca Sou 1909, que é uma operação que começou aí há 1 ano e meio, e eu pego os números da loja aí praticamente diariamente, e é uma operação que é superavitária.
o saldo é positivo, o resultado é positivo, ela não passa por dificuldade nenhuma, todas as obrigações da loja literalmente em dia, sem problema nenhum, com lucro, inclusive com dinheiro em caixa. Em vários momentos do ano tiramos dinheiro da loja para saldar obrigações do clube, afinal de contas era essa a ideia, que a loja ajudasse o clube. Mas por que estou dizendo isso? Porque foi uma operação que começou do zero. Você começa lá do zero, planeja, programa, ela vai funcionar, vai dar certo. O Coritiba tem 110 anos. Então, nós temos que administrar problemas que começaram 110 anos atrás e de verdade, não estou colocando a culpa em A, B ou C, enfim, é um problema da instituição. Nós temos que olhar muito mais para frente do que para trás. E aí a questão financeira ela apresenta muitas dificuldades no dia a dia, desde o fato de que você não pode ter dinheiro em conta, por exemplo. Coritiba hoje se tem R$1 em conta bancária, no dia seguinte isso está bloqueado, isso está penhorado. Você tem uma série de dificuldades de fluxo de caixa, por conta principalmente de questões trabalhistas. Então você se programa para receber um dinheiro que vem de cota de TV, que vem da CBF, que vem da Globo, até receita de bilheteria. Esse ano nós tivemos problema. Então você se programa para fazer um determinado pagamento e aí, horas depois, é surpreendido por um bloqueio, por uma penhora. Então isso literalmente é muito difícil e literalmente desgastante também, né? Desgastante e cria muitos obstáculos no dia a dia. Mas felizmente em 2019, por conta de uma série de questões, de planejamento, enfim, de estratégia, nós conseguimos ir, digamos assim, toreando isso para chegar pelo menos com salários e premiações em dia até o final. Então isso é bastante difícil, isso atrapalha bastante o dia a dia de qualquer gestor do Coritiba. E aí a outra metade, digamos assim, do futebol, que é o departamento de futebol em si, eu diria que ela é difícil por conta do resultado. Sem dúvida. Porque em muitos momentos você vê que está sendo feito tudo certo, tudo absolutamente certo, mas no final das contas, lá a última ponta é um jogo de futebol, em que muitas vezes você joga bem e empata, joga bem e perde. E que é a essência, a razão da coisa, né? Exatamente. Nós ainda estamos falando sobre gestão, sobre planejamento, sobre projeções de um jogo de futebol. Que o resultado ainda tem um componente muito grande de aleatoriedade. É a sorte que conta muitas vezes. Então isso causa dificuldades, porque muitas vezes você vê que os atletas são dedicados, estão trabalhando, querem, mas o resultado não vem, o dirigente tem a obrigação de ir lá e fazer a cobrança. Fazer a cobrança, tomar medidas, fazer alterações. Então diria que o que dificulta a parte do futebol em si é o resultado, porque fora isso é gestão de pessoas. E daí a nossa visão foi sempre a de contratar profissionais para fazer a gestão de pessoas. A diretoria, eu como presidente, muito embora estejamos muito presentes no dia a dia do futebol, acabamos atuando em momentos específicos, normalmente para fazer cobranças mesmo. Isso aconteceu ao longo do ano. Agora, a gestão de pessoas do dia a dia é da direção de futebol. Nós vamos no mercado, contratamos um profissional com experiência para fazer isso. Legal. Pergunta aqui do César, uma pergunta boa. Presidente, Coritiba pensa em alguma contratação de peso para alavancar o plano de sócios e usar a figura desse jogador para atrair o torcedor para o estádio? Bom, a pergunta é boa, porque o pensamento é esse também. Nas nossas projeções aí de elenco hoje, em função do orçamento, eu poderia dizer que estão contempladas aí tranquilamente 4 contratações que teriam esse peso de trazer o torcedor. 2 aí você mesmo já citou, diria que um Berril ou um Guerra, se viessem, se der certo, eles teriam esse peso. Nós trabalhamos aí com a ideia de 4 contratações que seriam num patamar salarial mais alto, que chamariam o torcedor, aquela contratação que alguns costumam brincar que é do torcedor ir buscar no aeroporto. Então nós trabalhamos com isso. Não sei se conseguiremos ter as 4 já de início agora. Eu gostaria de começar o ano com pelo menos uma contratação com esse peso. E aí, na sequência, até o início do Brasileiro, você ter pelo menos 4 jogadores desse patamar aqui. Estão perguntando aqui também sobre existe a possibilidade do retorno do Rodrigão?
Não existe. Segundo as informações que nós temos aí, o Rodrigão acertou com o CSA, inclusive. Vamos lá, no sim, não, talvez. Rafael Veiga. Não. Rafael Veiga, até é importante pergunta para explicar para o torcedor. O Coritiba ainda tem 20% dos direitos do Rafael Veiga, ele está vinculado ao Palmeiras. Havia uma negociação do Palmeiras com o Grêmio, inclusive nessa negociação, o Coritiba, por conta desses 20%, poderia receber aqueles 2 jogadores do Grêmio que gostaria de ter, que pretende ter. Só que o Luxemburgo assumiu o Palmeiras e disse que vai usar o Rafael Veiga lá, então ele vai ficar lá, não vai ser negociado. Inclusive, provavelmente o Coritiba continue com esses 20% lá. Então o Rafael Veiga vai continuar no Palmeiras, segundo as informações que nós temos. Daí até pergunta aqui. Então, por enquanto, fora o Rodolfo e o Barroca, ainda não tem nada fechado. Tudo negociação. Nós só podemos falar fechado a hora que tiver assinado. Sim, com certeza. Então, por enquanto é isso, mas tem bastante coisa bem encaminhada. Uma situação de campo. O Barroca, ele vai, mesmo agora que vocês vão decidir ainda essa situação, se vai ou não com o time principal no Paranaense, mas é ele mesmo que vai ser o técnico da equipe, ou vocês têm uma outra ideia em relação a isso? É a tendência. Confesso que não foi debatido esse assunto exatamente com ele. Eu, pessoalmente, não veria com maus olhos que o Mozart fosse o técnico em alguns jogos, principalmente do início do Paranaense, mas esse é um assunto que vai ter que ser tratado ainda com o Eduardo Barroca, e não foi. Mas se for a ideia dele, eu pessoalmente concordaria, veria com bons olhos que o Mozart assumisse em alguns jogos. Daniel Bessa. Não. Deixa eu ver quem mais que tem aqui. Ioran. Não, também. Estamos perguntando aqui, o povo tá mandando o nome de tudo quanto é jogador. Aí, voltando àquela pergunta, porque eles vão mandar mesmo, aí vai ter especulação bastante e faz parte. Sobre aquela situação tua do início, de ter conversado, né? Aquela pergunta que eu te fiz até, aquela situação. Isso contribuiu para você hoje? Você consegue ter uma noção melhor, uma situação melhor do clube em função até disso? Conseguiu isso? Porque a gente sabe que a diferença entre estar na arquibancada, que eu falo que é muito mais simples, né? Dá uma xingada, vibra, sofre e tal, mas terminou o jogo e acabou. Não, você no dia seguinte você tem a conta para pagar, tem o jogador para conversar e etc, etc. Isso aí serviu para alguma coisa nesse sentido? Caco, é até engraçado a forma como se coloca, porque na semana passada eu conversando com um amigo e eu disse o seguinte para ele: olha, quando o Coritiba ganha, a satisfação com a vitória hoje, para mim, ela dura 5 minutos. Passou 5 minutos, você já está pensando já volta a realidade. Em todo esse cenário aí de decisões que têm que ser tomadas, de obrigações, enfim, porque elas permanecem. Enfim, toda conversa com quem já passou aqui, com quem tem experiência, com quem tem algo para agregar, toda conversa desse tipo é positiva. Não tenha dúvida disso. Por isso que eu sempre quis ter conversa desse tipo, sempre que pude tive. Elas acabaram acontecendo num primeiro momento muito mais no âmbito do Conselho Deliberativo e principalmente do Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo, que em outros momentos no Coritiba ele não teve um papel muito atuante. Nesses últimos 2 anos, principalmente em 2019, ele teve. Aproveito até aqui para mandar um abraço para o presidente do Conselho Consultivo, que é o Rafael Rejaire, porque ele teve assim toda uma maestria em conduzir as questões, sempre nos convocando, sempre trazendo ex-presidentes para as reuniões, para as conversas, e elas sempre nos ajudam, porque, como eu disse, se você tiver 5 minutos de conversa com alguém que passou aqui, que tem uma experiência em alguma coisa, isso vai te agregar, em alguma coisa isso vai te acrescentar. Especialmente o ex-presidente Wilson Ribeiro de Andrade foi o que mais participou dessas conversas, está sempre em contato conosco, está sempre conversando conosco. O Coritiba hoje faz várias discussões internas no Conselho e com a diretoria sobre a questão de se tornar clube empresa ou não. Então, o Wilson tem participado disso, junto com o Conselho Administrativo, junto com membros do Conselho Fiscal, especialmente na vinda do patrocínio do Paranabanco, que é da família de um ex-presidente do Coritiba, o João Malucéria, quem já agradeci pessoalmente, agradeço aqui também. O Wilson foi importante porque fez essa aproximação.
Então, não só com experiências, para ajudar o clube de forma propriamente dita. Enfim, essa relação, esse diálogo, ela é importante, e eu sempre costumo dizer que enquanto eu estiver aqui, as portas estão abertas, todo Coxa Branca, inclusive todo ex-presidente que quiser vir para conversar, para ajudar, para aconselhar, é muito bem-vindo. Todo torcedor gosta de falar muito de jogador. Eu vou insistir um pouquinho mais nesse lado da administração, da parte das finanças. Você falou aí da possibilidade de clube-empresa, né? E se o Curitiba, com a dívida que ele tem hoje, com o passivo dele, ele consegue sair por si só disso? Se ele tem essa capacidade, que tudo dá certo, o futebol dá certo, manter-se na primeira divisão por muito tempo, conquistar um ou outro evento e tal, isso aí vai evidentemente entrar dinheiro, uma sorte, uma competência de vender um jogador aí por um valor bacana, mas que chegue e resolva. O torcedor às vezes fica pensando nisso, né? Fala, puxa, mas quando é que nós vamos resolver isso? Tem jeito? Essa é uma questão, Caco, que por si só é bem complexa pelo seguinte: no futebol vige um princípio, digamos assim, de imediatismo. O torcedor, não só o torcedor, a imprensa, os próprios gestores, eles querem um resultado para o campeonato seguinte, para o dia seguinte. E veja, o torcedor especificamente não está errado. Não. É o direito dele, porque, enfim, é a alegria dele que está em jogo, então é normal que ele queira o resultado para o dia seguinte. O Coritiba pode sair da situação com as próprias pernas? Claro que pode, só que no longo prazo. Essa seria uma mudança de longo prazo que passa necessariamente pela mudança do patamar de receitas do Coritiba. Coritiba na Série A hoje está num patamar aí de 100, 105, 110 milhões de receita no ano. Ele teria que pelo menos dobrar isso para que no longo prazo, em 5, em 10 anos, ele conseguisse fazer frente à parte mais urgente, à parte mais nociva, digamos assim, dessa dívida. Se o Coritiba virar um clube empresa, isso se resolve do dia para a noite. E aí estamos pressupondo que vira clube empresa porque vem um investidor estrangeiro para cá e do dia para a noite paga a dívida do Coritiba. E aí o Coritiba começa do zero. Então, eu analiso até com uma certa frieza isso. O ideal para o Coritiba seria virar o clube empresa. Num momento assim, inicial, eu entenderia que não. Um clube extremamente tradicional, um dos clubes mais antigos do Brasil, 110 anos, com um patrimônio muito significativo, com uma torcida gigante. Então, em um primeiro momento, não. Agora, quem que vai ter a coragem de negar uma solução imediata aos nossos problemas dessa? É muito difícil. Chegar aqui alguém com cheque de 250 milhões, eu vou pagar a dívida do Coritiba, e aí todo esse potencial que o Coritiba tem, que é gigante, vai servir para montar time de futebol. Do dia para a noite você vai ter uma das maiores potências do futebol brasileiro, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida nenhuma disso. Então é isso que está em jogo. É isso que está em jogo, são essas conversas que se fazem, essas questões que se analisam, porque daí a partir disso passa a analisar como isso vai acontecer, né? Vai vir o investidor, o que é que esse investidor vai adquirir? A marca, os direitos dos atletas, enfim, os direitos que envolvem ativos do clube, receita. Agora, será que nós queremos colocar o Couto Pereira, por exemplo, nesse negócio? Num primeiro momento, eu acredito que não. Porque vamos imaginar que lá na frente dá errado, o Coritiba ele continua com o estádio dele. Então, não é uma questão fácil, longe de ser, mas ela envolve tudo isso. Beleza. Presidente, com relação à comissão técnica, o Barroca está trazendo aí o preparador físico, né, o Anderson Gomes, e também o auxiliar técnico dele, que é o Felipe Lucena. Isso. Como que fica a comissão permanente do clube? Bom, o Coritiba tem toda uma comissão permanente que envolve os principais profissionais ali de uma comissão técnica, preparador de goleiro, fisioterapeuta, fisiologista, etc. Então tudo isso o Coritiba tem, e aliás é uma comissão muito qualificada, mas especificamente o Coritiba valoriza muito nesse momento o auxiliar da casa, que é o auxiliar técnico nosso, que é o Moza. Houve aí, inclusive, uma possibilidade de que ele fosse o técnico, então nós aqui vemos um potencial gigantesco nele. Então, o Mozart
fica como auxiliar da casa. Isso não vai nos criar dificuldade alguma. A Série A ela te gera demandas de futebol muito maiores que uma Série B, então o Coritiba, inclusive, estuda a possibilidade de contratar mais um auxiliar para trabalhar mais na parte de análise de desempenho, que nós chamamos, que é avaliando os outros clubes. Então o Coritiba ainda pode contratar como da casa mais um auxiliar. E especificamente o Eduardo Barroca já nos relatou que na parte de trabalho de campo ele faz um revezamento entre os auxiliares dele. Então o Felipe Lucena vai trabalhar em alguns jogos, o Mozart vai trabalhar em outros, se vier um terceiro auxiliar, ele vai trabalhar em outros. Então acredito que essa pergunta, especialmente sobre o Mozart ele vai ter um protagonismo bem grande na comissão técnica do Eduardo Barroca, isso está bem claro. O torcedor está perguntando aqui também, vários torcedores perguntando sobre o retorno do Miranda e o retorno do lateral Rafinha. Eu acho que agora é meio cedo para falar nisso, né? Então, os dois falaram que se o Coritiba voltasse para a Série A, eles poderiam retornar ao Alto da Glória. E o torcedor não para de perguntar aqui do Miranda, presidente. Bom, nós fazemos as mesmas perguntas, nós queremos, nesses dois casos, o mesmo que o torcedor quer. Com relação ao Miranda especificamente, ligamos para o Miranda para ver se ele entendia que era o momento. Foi feita uma proposta de retorno para o Miranda. Ele entende que não é o momento ainda, que ainda fica pelo menos mais uma temporada lá na China. Com relação ao Rafinha, até pelo protagonismo que ele tem no Flamengo hoje, certamente não é o momento, mas isso pode acontecer logo também. São dois atletas que nos bastidores eles fazem um compromisso o Miranda oficializou esse compromisso em entrevista à Rádio Coxa. Exatamente. Na nossa cabine, inclusive. Tanto é que nós ligamos para o Miranda, olha Miranda, será que já não é o momento? Não quer vir? Fizemos uma proposta, ele declinou no momento, mas num futuro próximo isso vai acontecer. Eu tenho uma crença muito grande que nos dois casos os dois atletas vão vir para cá sim. Então, o técnico Barroca chegou há pouco tempo e já fez aí as primeiras considerações sobre o Coritiba, sobre esses novos desafios que o Coxa vai ter em 2020. Escuta só. Bem, as conversas com o Rodrigo Pastano foram muito boas nesse sentido. Ficou muito claro para mim a expectativa do clube, dos torcedores nesse ano de 2020. É um ano bastante especial para o clube e a gente se baseou em 2 pontos muito importantes. O primeiro relacionado à coerência de avaliação interna. Então a gente está destrinchando tudo o que aconteceu em 2019 para que a gente consiga aproveitar as coisas boas e fazer os ajustes necessários para 2020. E o segundo ponto, baseado em critério, a gente tem um padrão de excelência muito alto para qualquer coisa que a gente vai agregar ao trabalho em 2020, e aí isso envolve contratações de jogadores, chegada de novos profissionais, tudo isso com o maior padrão de excelência possível, com o maior critério possível, para que a gente consiga ter um ano com equilíbrio de performance, de resultado, e que a gente consiga corresponder a essa expectativa alta que o Coritiba vai ter em 2020. Bem, o ano de 2019, como você falou, foi um ano bastante especial para mim. E esse desafio do Coritiba, sem dúvida, eu encaro como o principal desafio da minha vida profissional. Assumir uma equipe com essa grandeza e com essa expectativa. Então, a dedicação desde o primeiro momento ela já está muito alta para poder corresponder a toda essa expectativa. A gente precisa se dedicar muito e estar muito atento a todos os detalhes de planejamento, de escolha, para que a gente consiga, desde o início do ano, que é o meu principal objetivo, conseguir jogar um bom futebol, um futebol que atrai a torcida do Coritiba para próximo, que dê prazer aos torcedores de assistir a equipe jogar e que a gente consiga cada vez mais se desenvolver, porque a nossa temporada é uma temporada longa, uma temporada difícil, mas eu estou com uma expectativa muito grande que a gente vai fazer um grande ano desportivamente. Então, já iniciamos os trabalhos desde o primeiro momento, estamos depurando, num primeiro momento, tudo o que aconteceu em 2019, a permanência dos jogadores, aqueles jogadores que participaram do grupo de 2019
os que vão permanecer, e ao mesmo tempo já estamos alinhando a chegada de novos atletas, traçando o detalhamento da nossa pré-temporada, da nossa preparação. A gente tem no início do Paranaense aí 5 jogos antes do primeiro jogo da Copa do Brasil, então é um desafio aí bastante importante para a gente. Desses 5 primeiros jogos a gente enfrentaria equipes que jogaram a segunda divisão esse ano, como o Paraná Clube, como o Operário, como Londrina. Então é muito importante para a gente se preparar muito bem, começar a competição muito forte, pensando sempre na melhor preparação para a nossa temporada, que é o nosso objetivo. Tá aí, as considerações iniciais do novo treinador, o Barroca. Ele que é um dos técnicos mais jovens do Brasil e agora encara aí esse desafio de comandar aí o Coritiba em 2020. Então já deu aí para o torcedor, já deu para você que está nos acompanhando, ouvir aí as considerações iniciais do novo treinador. É isso aí, e ele cita aí essa situação, e é verdade mesmo, né? Como não está totalmente definido em que jogos que vai com a equipe principal, com os jogadores, acho que a coisa vai evoluindo, e ele próprio. Como diz, o caminhão começou a andar, o trem começou a rodar, precisa ir acertando as peças aos poucos, né? Não adianta. Caco, até para que fique bem clara a minha resposta lá atrás com a declaração do Barroca, nós não vemos o Coritiba, o time principal do Coritiba estreando só lá com o Manaus. Não sai de jogo, né? Exatamente, vai ter que ter um planejamento porque os jogadores gradativamente peguem ritmo de jogo para daí sim jogar a partida mais importante desse início, que é lá contra o Manaus. Essa expectativa, e não deixa de ser nossa, sua e de todos, de que o Coritiba faça uma campanha digna, uma campanha boa, evidentemente, no Campeonato Brasileiro, né? Mas queria fazer uma comparação, a tua opinião, a respeito do momento hoje do futebol brasileiro, principalmente dos clubes, e particularmente, por exemplo, o Flamengo, que tem um aporte de toda a ordem, seja de televisão, patrocínio, de negociação, que saiu um pouco, né, da realidade até do futebol brasileiro. Até um Palmeiras tem uma dificuldade enormíssima hoje de poder enfrentar o próprio Flamengo. Como fazer a coisa para... Estamos falando de Palmeiras, o Cruzeiro que caiu com... acho que o jogador que menos ganha no Cruzeiro é 300 mil reais. Né? Então, para você ver que quando você perde o controle também, a coisa fica difícil. Né? E como conciliar isso? Como passar? Tem que ser muito eficiente, não dá para quase errar, né? Você tocou, Caco, no ponto que era exatamente o ponto pelo qual eu ia começar a resposta, que é a parte da eficiência, a parte do erro, dentro do futebol, né? O torcedor de todos os clubes, do Coritiba não é diferente, ele se acostumou nos últimos anos a fazer muito essa cobrança, né? Das contratações que foram certas, das contratações que foram erradas. Um aspecto que eu entendo que tem que ser avaliado muito em função do custo-benefício. Quer dizer, a contratação ela é mais acertada na medida em que você conseguiu um custo menor com um benefício maior do atleta. E veja o caso do Flamengo. Por que o Flamengo não errou, digamos assim, nenhuma contratação esse ano? Porque o custo foi lá em cima. Quando você chega nesse patamar de salário, nesse patamar de investimento, o erro, a chance de erro é muito menor. Muito mais fácil de fazer futebol com dinheiro sobrando, exatamente, né, presidente? E mesmo assim teve que alterar treinador também. Não foi exatamente. assim. E no treinador teve que trocar. Exato. Exatamente. Então, quanto menos dinheiro você tem para investir em futebol, mais eficiente você tem que ter. Tem que ser, não tenha dúvida. Também por esse motivo que nós acreditamos aqui na continuidade do diretor de futebol. Porque quando você continua um trabalho, você tem uma série de facilidades, de processos que já estão acontecendo, um conhecimento do clube, da diretoria, dos profissionais, um conhecimento do que o torcedor quer.
Vou até aqui citar palavras do Rodrigo Pastana para mim, ao falar de como deve ser a forma de jogo para o ano que vem. Ele me disse o seguinte: presidente, o torcedor do Coritiba não vai querer que o Coritiba fique só se defendendo, não vai gostar, não vai aceitar um time só defensivo, só reativo. Jogando por uma bola, como dizem. Exatamente. Essa é muito a visão dele. Então isso mostra que um processo de continuidade ele certamente te ajuda a ser mais eficiente. Vamos lembrar qual foi o melhor ano da última década no Coritiba. Foi o ano de 2011 e o começo de 2012, que vieram em um processo de continuidade muito parecido com o que nós temos agora. Uma Série B em 2010, um acesso, permanência dos profissionais na direção de futebol. O Coritiba conseguiu fazer um ano excelente e depois, 2012, um ano ainda muito bom. Então acredito sim que a eficiência é a palavra. Quanto mais eficiente o Coritiba no seu futebol for nas suas escolhas, melhores vão ser os resultados. A continuidade ela certamente é um valor importante nisso, mas também é importante nós sermos realistas, Caco. É uma utopia hoje imaginar que o Coritiba vai lá brigar com o Flamengo, vai lá brigar com o Palmeiras. Nós não projetamos isso para 2020, mas certamente também não vai brigar lá embaixo. Isso está muito claro para nós. E futebol tem que ser jogado, né? Não importa, o Flamengo vai vir jogar aqui. Já falei, muito diferente já isso, falei, né? Caco, numa outra entrevista e repito aqui, palavras do Rafinha para mim no final do ano. Presidente, vai vir jogar Flamengo, vai vir jogar São Paulo, Palmeiras aqui no Couto Pereira e vão ter dificuldade como sempre tiveram, porque jogar aqui sempre foi muito difícil para todo mundo. Então pode ter certeza que pelo menos em casa o Coritiba vai fazer frente a esses times e vai jogar de igual para igual contra esses times. Você falou custo-benefício. Vanderlei é um desses? Com certeza. Com certeza. Você vê, né? Participou. Ele veio, na verdade, no início do contrato dele, veio para se recuperar aqui, para fazer um processo já se sabia de disso. Recuperação, já se sabia disso. Tanto que nos primeiros meses ele não recebia nem salário, recebia só um auxílio moradia do clube. Depois que ele se recuperou, nós assinamos o contrato com ele para o Campeonato Brasileiro, num valor bem baixo, não vou citar o salário dele aqui, mas num valor bem baixo, para o que ele já fez na carreira dele. Então, um atleta que foi bem em clubes do Brasil, um atleta que é idolatrado lá no Oriente Médio, tem passagens ótimas lá, então foi feito um salário bem baixo. Ele, infelizmente, machucou outras 2 vezes, mas para você ver como é o futebol, né? No principal momento do ano, no principal jogo do ano, ele foi lá e fez 2 gols. Então, no caso dele, inclusive, nesse mesmo tipo de contratação que nós apostamos. Ele vai continuar com uma série de cláusulas de produtividade, vai ter que jogar para receber, mas vai continuar porque acreditamos no potencial que ele tem. Os torcedores citaram aqui nome de 2 ex-jogadores. Keirson, tem alguma possibilidade de voltar para o Coritiba? Não, nenhuma, até onde nós sabemos. O Keirson encerrou a carreira já. Geraldo? Não tem também. Falamos aí especialmente de um atleta que eu gosto bastante. Eu acho que você está meio no talvez, o Geraldo, não? Nós costumamos aqui, isso TT, até um princípio de gestão nossa, em dar a máxima autonomia para os profissionais. Direção de futebol, comissão técnica. Para ser bem sincero com o torcedor, nesses 2 anos de gestão, só uma contratação foi iniciativa direta da diretoria. Claro, comissão técnica queria, direção de futebol queria, mas foi uma ação direta nossa, que foi a contratação do Rafinha. Foi a única. Então, não é a ideia que isso vire regra. Então, repito, eu especialmente gosto muito do Geraldo, acredito que a passagem dele aqui foi excelente. Mas, na visão da direção de futebol, comissão técnica, no momento, pelo menos, não seria uma possibilidade. O pessoal está perguntando aqui sobre a promoção de ingressos. Se o ano que vem vai ter, se o clube pretende manter essa prática. Bom, a nossa ideia é se concentrar muito no plano de sócios. 2020 que o Coritiba vai ter, especialmente com todos os jogos importantes que uma Série A tem, o sócio pagar R$50 titular, R$30 o dependente por mês no plano de sócios, é um valor bastante baixo. Isso por si só já é uma espécie de promoção de ingresso. A maioria dos meses, aí, 3 jogos por mês, R$50. O ingresso está saindo a R$16
por jogo. O que não impede que pontualmente, em alguns jogos, a gente possa fazer em algum setor do estádio, enfim. Isso vai ser estudado muito caso a caso. Mas desde o início não. O que nós queremos é que os torcedores se associem, e isso vem acontecendo. Passamos aí já de 22 mil sócios, acreditamos que numa tendência de começar o ano, ou pelo menos começar o brasileiro com os 25 mil sócios, que é a nossa meta. É engraçado contar aqui uma história. Semana passada eu peguei um Uber, salvo engano, para ir para o aeroporto. O motorista era torcedor do Coxa, começamos a conversar. Ele falou: presidente, acabei de sair do Couto porque fui lá fazer o meu sócio. Deu, puxa, que legal, que bom. Ele assim: pois é mais barato que no McDonald's. Eu vou no McDonald's e gasto mais do que o valor do sócio do mês inteiro. Verdade. Eu falei: pois é verdade, esse é o pensamento que nós queremos que o torcedor tenha. Então essa é a nossa crença, esse é o nosso direcionamento. Até teve um torcedor que perguntou aqui, presidente, foi bem no começo da live, não vou encontrar o seu nome agora, perguntou se o clube tem algum tipo de proposta para sócios torcedores que moram fora do país, pessoas que não moram mais aqui, mas de alguma forma querem pagar o sócio torcedor, querem contribuir com o Coritiba. Tem como colocar isso aí no planejamento? Então, a nossa ideia, eu acredito que ela atende esse perfil de torcedor também. Até recentemente, até a mudança dos planos, o Coritiba tinha o plano de R$19,85, que não dava direito a entrar no estádio, e o sócio tinha que comprar o ingresso com desconto de 60%. Nós paramos de vender esse plano porque a ideia é chegar nos 25 mil sócios do novo plano. Uma vez tendo chegado nos 25 mil sócios, esse plano de R$19,85 vai voltar à ativa, e daí esses torcedores que entenderem que os R$50 é muito, porque eles não vêm com frequência nos jogos, eles vão poder fazer novamente o plano de R$19,85, que vai dar desconto no ingresso. Falando agora de 2020, qual é o planejamento do Coritiba para o time feminino, né? Porque agora na Série A, o time feminino passa a ser aí uma exigência da CBF. Qual é o planejamento aí para o futebol feminino no Coritiba? O Coritiba, até por toda a questão financeira e até a questão de estrutura, hoje ele não pensa em ter um time feminino próprio. O regime seria um regime de parceria, que é o que a maioria dos clubes hoje da Série A fazem. O Coritiba já ouviu 3 propostas diferentes aí de parcerias. Uma delas nos interessou bastante, está bem encaminhada. Isso deve ser anunciado aí na primeira semana de janeiro já. Então está praticamente certo aí uma parceria com um dos principais times femininos do estado, que joga o campeonato estadual, joga o campeonato brasileiro. Então isso deve ser anunciado aí no começo do ano que vem. Para quem não sabe, na década de 90 o Coritiba tinha um time feminino de futebol de campo. Presidente, joguei de goleira no time do curso. Verdade. Olha aí, ó. De repente já tem como oficializar aí comentarista a primeira. O preparador de goleiro. Exatamente. Fala em preparador de goleiro, eu não sei se nós perguntamos, o Muralha vai vir, não vai vir? Não perguntaram, mas eu posso falar. O Coritiba hoje, no seu planejamento, ele imagina ter apenas um goleiro com um salário de goleiro titular de Série A. Não imagina ter 2 goleiros. Não é segredo que o contrato com que o Muralha veio do Flamengo é um contrato muito bom para o Coritiba. O Coritiba pagava uma parte muito pequena do salário que ele tem no Flamengo, que é um salário muito alto. Certamente gostaríamos de ter o Muralha aqui. Na minha leitura, a passagem dele foi excelente em todos os sentidos, seja no sentido da própria recuperação da carreira dele. Muitos não acreditavam e nós acreditamos e bancamos a vinda, seja no retorno técnico. Na minha leitura ele foi muito bem, foi um dos destaques do nosso elenco, seja pela liderança, ele terminou como capitão do time, então exerceu uma liderança muito importante. Então, por tudo isso, gostaríamos de ter ele aqui, mas daí a negociação passa por esse lado financeiro. O Flamengo retorna só agora do Mundial, nós temos conversas com o Flamengo. Aliás, o canal de conversas com o Flamengo é muito bom, porque quem está trabalhando lá é o Paulo Pelaipe, que foi diretor aqui no final do ano passado. Então existe sim a conversa, mas pesa também esse lado financeiro de como que isso vai ser arranjado. Então é uma possibilidade, mas o Coritiba não vai fazer loucura aqui também. Quer dizer, o Coritiba precisa de jogadores em todas as posições, não só de goleiro. Então não vai ter 2 goleiros
com salário alto aqui em 2020. Tá respondido, e aí? Ó, o torcedor tava perguntando aqui também do Muralha. Inclusive, ó, já estavam falando aqui, ó. O Medina tá dizendo que Muralha já está aparecendo no bid do Flamengo. Mas até explico isso. Isso aconteceu já no dia seguinte ao acesso, que é quando acaba o contrato. Então essa mudança ela é automática. Acabou o contrato de empréstimo aqui, o bid já faz isso automaticamente. Aí você tem que assinar um novo contrato de empréstimo, ou ele tem que rescindir lá para sair do bid do Flamengo. Então isso é normal, isso não altera nada nas conversas. Para o pessoal que está chegando agora na nossa live, a nossa live começou quase 10 horas em ponto, então o presidente está aqui praticamente 1 hora na nossa companhia e já respondeu as questões que tem muita gente que está chegando agora e está perguntando do Ian Couto, do Berril, do Guerra. Então todas essas questões o presidente já respondeu no início da nossa live, na permanência do Wilson, né? Falou agora também do Muralha, já falou que o Diego Tardelli não vem, já falou que o Wagner Love também não vem. Então para o pessoal que está chegando agora, a gente não repete as perguntas, porque vários desses questionamentos já foram realizados no início da nossa live, né, Caco? É isso aí. E mesmo nós sendo uma rádio do clube, né, uma rádio coxa, uma rádio oficial do Curitiba, nós nunca fomos direcionados, e nem hoje não teve nenhum script. Então esse eu acho que é um troço bacana, porque a gente tem que falar aquilo. Eu acho que tem que ter respeito pelas pessoas, mas tem que se falar, tem que se comentar, né? Dentro desse tempo teu aqui, esses 2 anos, essa minha colocação até não tem nada a ver com a pergunta em si, né? Mas desses 2 anos, o que você fez que você se arrependeria, ou se arrependeu, ou teve que mudar de ideia, né? Independente do resultado, apesar que o resultado a gente vai falar que no final é o que determina e não adianta. Mas o que fez você mudou uma forma de pensar do primeiro dia que você entrou aqui no Couto Pereira como presidente e hoje? Olha, Caco, certamente os arrependimentos e os erros que eu reconheço, sempre reconheci, eles são muito mais com relação a 2018. Então, sem dúvida, algumas decisões tomadas, principalmente no início de 2018, elas hoje, claro que no momento você imagina que a decisão é certa, depois você olha por tudo o que aconteceu e percebe que foi uma decisão errada. Entendo que nós, da diretoria, da gestão, escolhemos bons profissionais com boa competência, mas sem muita experiência para aquele momento, para aquele início, para aquele momento. Então, entendo que isso foi um erro, isso foi um arrependimento. Se pudesse voltar, certamente faria diferente. Tanto é que em 2019 isso aconteceu de forma diferente. Mudança de visão, não diria necessariamente isso. Assim, eu diria que esses 2 anos eles geram assim uma quantidade de experiência assim muito grande. Não é que eu mudei de visão com algumas coisas, mas assim, depois de 2 anos me sinto infinitamente mais preparado, infinitamente mais em condição de tomar uma série de decisões em todas as áreas. Mesmo porque você tem que tomá-las, né? Isso, anteriormente tem a obrigação e a função. Era só uma ideia, né? De tomar. Então, quando digo que o Curitiba vai fazer um bom ano em 2020, digo isso com convicção, com confiança, porque depois de 2 anos a experiência que nós tivemos aqui permite um apontamento desse tipo, quer dizer, apontar para 2020 dessa forma. Assim, as coisas acabam acontecendo com mais naturalidade, com mais tranquilidade, com menos afobamento. Então, eu entendo que tive um aprendizado nesse sentido. O dia a dia do futebol ele é muito pesado, é muito complexo, mas ao mesmo tempo ele te ensina muito a como lidar, enfim, a como agir. Legal. Mais ainda, presidente, do sim, não e talvez. Vamos lá. Otero. Não. Aqui também estão perguntando. Kleber Gladiador, existe a possibilidade de volta? Não. Robson, do Cruzeiro? Não. Aí, ó, o pessoal tá mandando aqui. Inclusive informando o torcedor que essa semana foi realizada uma pesquisa entre os atletas do Brasil de 2019 para apontarem aí
os melhores treinadores do futebol brasileiro, na opinião desses atletas. E o técnico Barroca ficou na quarta colocação, juntamente com o Vanderlei Luxemburgo. Então, o técnico Barroca aí chega ao Coritiba, né, que vai comandar o time aí em 2020, foi eleito pelos atletas do futebol brasileiro, ficou na quarta colocação. É interessante até anotar, eu vi essa mesma pesquisa, que os 3 primeiros técnicos dessa pesquisa foram os 3 que tiveram mais destaque. Os campeoníssimos do ano, né? Jorge Jesus, Sampaoli e Thiago Nunes. E daí já em quarto lugar veio o Barroca, que a votação foi com os clubes da Série A, né? Ele jogou a Série A, foi demitido, e mesmo assim foi o quarto treinador mais citado pelos atletas. Votação dos atletas, dos próprios né? atletas. Não é de torcedor, não é aberta na internet. Né? Uma questão interessante. Valoriza sobremaneira, né? Porque se os próprios jogadores têm esse reconhecimento, e ele faz parte de uma geração que está chegando aí, né? Essa coisa da proposta de jogo que eu acho que o torcedor ele quer. Me lembro aqui em alguns jogos que o torcedor quer 100% o time atacando. Aí de repente você demora, segura, enfim, faz parte do jogo, né? E esse pessoal de hoje, eles vêm com uma vontade de querer fazer fluir, que o jogo aconteça, né? Uma das coisas, rapaz, que eu fico analisando é com relação à lateral. Às vezes você tem um lateral, falando uma coisa de jogo mesmo, o time tá com uma pressa danada, saiu uma lateral lá na ponta esquerda, lá volta a bola para trás. Além de voltar a bola para trás, se espera que o lateral venha lá de trás para poder bater. Olha o tempo que isso perde. Então até os treinadores podiam treinar isso aí e começar a agilizar um pouco mais. Inclusive, isso é uma das coisas que mais irrita o torcedor coxa branca, né, presidente? Exatamente. E eu ia perguntar agora, você como torcedor, você se irrita quando o time, ao invés de atacar, recua a bola na zaga e fica tocando a bola ali atrás? Olha, não sei se exatamente isso me irrita, porque o dirigente, o presidente, quando ele está assistindo o jogo, vou ser bem sincero aqui, ele está pensando até mais no resultado do que na forma de jogar. Assim, sendo 0-0, tá bom. Exatamente, e é verdade, tem que reconhecer que é verdade. Agora, é claro que o lado torcedor, em alguns momentos ele aflora, mesmo para o dirigente, mesmo para o presidente, e aí sim, claro que irrita, tocar a bola atrás, o famoso escanteio curto, bater o lateral para trás para voltar a bola lá na zaga. Claro, você quer o time criando, você quer o time tendo chance de gol, então algumas vezes irrita um pouquinho, sim. Aí, muita gente participando. O Fábio Fortunato, presidente, qual é o pensamento do Coxa para 2021 e 2022, assim por diante? E até já perguntaram se você pensa em reeleição. Bom, independente da segunda pergunta, acredito que a primeira pergunta ela é bem importante para dizer qual tem que ser o pensamento institucional do Coritiba, independente do pensamento que eu venha a ter. O Coritiba tem que pensar numa trajetória de longo prazo dentro da Série A. Na verdade, o Coritiba tem que pensar e colocar como objetivo nunca mais cair para a Série B. E não estou dizendo só pela questão esportiva, pela questão do torcedor. Estou dizendo pela questão financeira. A partir de agora, a não ser que tenha uma mudança muito significativa, e não vai ter no curto prazo, qualquer clube grande, qualquer clube do patamar do Coritiba que cair para a Série B, ele tem uma redução gigantesca de receita. Então isso prejudica muito a sequência dos clubes. Então o Coritiba tem que ter como meta institucional muito clara não cair para a Série B nunca mais. Ter uma trajetória de longuíssimo prazo dentro da Série A, porque daí ele vai conseguir pouco a pouco mudar os patamares de receitas e resolver os seus problemas internos e começar a ter maiores resultados. Para não deixar sem resposta sobre eleições. A primeira questão é que eu acho que não é o momento de falar sobre isso. A eleição é daqui a um ano ainda. Qualquer conversa, qualquer discussão sobre eleição de forma antecipada, ela atrapalha o cenário do clube como um todo, porque ela gera polêmica, gera conflitos. Então entendo que não é o momento. Falei isso internamente, falei isso já para a imprensa. O torcedor não vai me ver nunca falando sobre eleição antes da hora, a não ser que eu seja perguntado por isso. E aí hoje, mas também para não deixar sem resposta, hoje a pergunta ela acaba sendo uma pergunta ainda pessoal. Samir, você tem esse projeto pessoal? Você tem isso como
uma diretriz para a tua vida? E eu diria que não. Já não tinha esse projeto pessoal antes, esse desejo pessoal de ser o presidente. Acabei sendo por conta de um contexto político, enfim, de uma inserção dentro de um grupo. E continua dessa forma. Eu sou muito mais torcedor do Curitiba, me sinto muito mais como torcedor do Curitiba do que como presidente. A pessoa, o que eu tenho certeza que eu vou ser até o final da vida é torcedor do Curitiba. Do dia seguinte que eu não for mais presidente, eu vou voltar aqui para arquibancada, vou viajar para acompanhar o time como eu sempre fiz. Então, num primeiro momento não, até porque o ônus pessoal é grande, uma série de pessoas no nosso entorno sofrem demais com isso. Eu até me sentia preparado para isso. Mas família, amigos, as pessoas sofrem demais com toda a pressão, com todo o contexto. Então, num primeiro momento, não. Agora, se houver um contexto político favorável lá na frente, pode até acontecer. Quer dizer, para mim, na minha cabeça, eu penso isso de uma forma muito tranquila. Se houver um contexto de resultado dentro de campo, se as pessoas, muitas pessoas que eu considero entenderem que é o melhor para o clube, até pode ser que aconteça, mas pessoalmente isso não é um desejo meu. Ficaria muito à vontade que outra pessoa fosse, porque também tem muitos bons coxas brancas, muitas pessoas em condições de continuar na presidência do clube. 11 horas e 13 minutos, estamos esgotando aí o nosso tempo. Infelizmente o papo foi bom, foi rápido. E antes de encerrar, eu gostaria de, aqui ao meu lado, agradecer o presidente Samir Namur pessoalmente pelo novo projeto da Rádio Coxa, que iniciou em agosto do ano passado. Como o Caco já falou, o ano passado não foi fácil para ninguém, o ano de 2018, para nós da rádio também não. E esse projeto só está no ar, só vem para complementar o grande trabalho do Departamento de Comunicação que o Curitiba já desenvolve, uma equipe competentíssima do Departamento de Comunicação, que faz um excelente trabalho dentro e fora aí das 4 linhas, levando a você todas as informações, site, Facebook, vídeos, enfim, um trabalho sensacional. E a gente te agradece, presidente, de verdade, eu especialmente, por ter me dado a chance aí de me tornar a primeira narradora mulher do Paraná. Sempre falo que isso só aconteceu graças ao Curitiba, que abriu as portas, que foi ousado em dar aí o microfone para uma mulher narrar pela primeira vez aqui no nosso estádio. Então, o nosso agradecimento especial aí por todo o teu apoio à Rádio Coxa. Bom, TT, o agradecimento também é muito nosso, né? Eu como presidente, em nome de todos do Curitiba, porque como disse no começo, não só essa gestão, Curitiba como um clube e a torcida do Curitiba sempre quis uma rádio própria do clube que fosse feita dessa forma, por coxas brancas, para os coxas brancas. O Curitiba é um clube que nos seus 110 anos de história sempre ficou muito à vontade para quebrar paradigmas, é o clube pioneiro do estado do Paraná. Então esse foi mais um e é um orgulho muito grande para a gente que o Curitiba tenha uma narradora feminina e é um orgulho muito grande para a gente o sucesso que a rádio faz, com o Léo, com o Caco, também com a Lara e com o Cezinho. Tá certo, aí, Caco. Legal, né? E o que é mais importante é a gente agradecer a você, torcedor, sócio, né? E que continue a isso, a nos dar força. E quando falo dar força pro Curitiba também, dá o seu apoio. Até teve hoje um depoimento da TT, se ela pode até falar, porque ela presenteou as filhas, né? Filhas, afilhadas. E a afilhada, né? Eu falo filha, mas a filha e a afilhada com uma carteirinha de sócio do Curitiba, né? E ela deu de presente, e o que elas falaram para você? Hoje dei de presente ontem, né, presidente? Presenteei as duas, até porque o pessoal da família acaba viajando, a gente adianta o Natal. Dei ontem, elas ficaram extremamente surpresas, depois vou postar no meu Instagram aí, quem me acompanha lá no Instagram, Narrador TT, confere. E hoje de manhã minha filha acordou, eu falei, filha, 9 e pouco, vamos, a mãe tem que ir lá pro Couto. Ela falou, mãe, é muito boa a sensação de acordar sócia. Então, é isso aí. Acho que essa demonstração, esse carinho é o que precisa, né? E a gente vê essa juventude dentro do Couto, os velhinhos também vibrando. E acho que esse que aí é uma família coxa branca. E é claro que a gente quer vencer, quer ter títulos, mas principalmente acho que tem uma coisa mais sedimentada, mais forte. Acho que é isso que o torcedor e você que está aí do outro lado acho que quer. Presidente, a fala final é sua. Bom, antes de completar a fala de vocês dois, dizer que
O Coritiba é um clube muito popular, com torcedores de todas as origens, que querem sempre ganhar, querem os bons resultados, mas também uma torcida que sempre uniu muito na dificuldade, né? Isso está na história mais do que centenária do Coritiba. Esse ano de 2019 provou isso. E esse o pensamento da TT ao presentear a filha e a afilhada, que nós queremos para todos os torcedores, que eles venham se associar ao clube, porque isso só engrandece a instituição, independente da gestão. Enfim, além disso, deixar aí uma mensagem de carinho para o nosso torcedor, para o nosso sócio, de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo. Dizer que eu, como presidente, fico muito feliz de saber que os Coxas Brancas vão ter um ano mais tranquilo, um ano mais aliviado, um ano, por que não dizer, de esperança para o que vem em 2020. Então tenho certeza que o meu Natal e o meu Ano Novo vão ser muito felizes por conta disso, por saber que os torcedores do Coritiba vão estar com esse sentimento. Um abraço a todos, 2020 está chegando e vai ser muito bom. É isso aí. Isso aí, obrigado a você que nos acompanha até agora, obrigado pela companhia. Em nome do Coritiba, em nome da Rádio Coxa, um Feliz Natal a todos, um ótimo 2020, que vem um ano cheio de vitórias. E o ano que vem a gente espera você. Aqui, Rádio Coxa, a rádio oficial do Coritiba. A rádio oficial do Coritiba. Rádio Coxa.